Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um podcast LiberChat, onde temos um bate-papo totalmente descontraído, interativo e muito produtivo. Você sabe muito bem disso, né? E você é sempre bem-vindo aqui no nosso bate-papo. E como sempre, os nossos convidados são escolhidos com muito carinho pela produção. E hoje temos a presença conosco do pastor Leandro, líder, pastor sênior da igreja Habitar. Mas antes de abrirmos os microfones para ele, para começarmos o nosso bate-papo, interagir com ele, eu gostaria que você, que ainda não fez isso, eu não acredito que você ainda não fez, vai lá, se inscreva no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. O nome você já sabe, né? Mas eu vou repetir aqui para você, é LiberChat _ o nome do Instagram, e o canal do YouTube também é LiberChat. Vai lá, ativa o sininho para você ficar sabendo de tudo que acontece aqui nos nossos bastidores e também para você interagir conosco e de repente sugerir aí que venham novas pessoas, novos nomes para conversar conosco aqui e você interagir com eles também. Por isso que é necessário que você se inscreva, divulgue, compartilhe esse vídeo com as pessoas para que eles possam conhecer mais o nosso podcast LiberChat. Pastor, muito obrigado pela sua presença. É uma honra tê-lo aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo, fique à vontade, aqui você terá liberdade para falar. Pode ficar à vontade. Pode Eu que agradeço. Eu que agradeço aí pelo convite. Eu que me sinto alegre de estar aqui hoje participando, né, com você nesse bate-papo, que creio que vai ser um bate-papo, né, descontraído, alegre e melhor, né? Deus está presente aqui para que essa conversa aí seja, para quem está assistindo, seja muito produtiva. Com certeza. Eu gosto de agradecer sempre no início, porque vai que no final a conversa fica tão boa, a gente esquece de agradecer no final. Então eu já agradeço no início para não ter problema de ficar parecendo mal educado, né? Mas fique à vontade aí. Me conta um pouquinho da sua história, porque o pessoal precisa te conhecer mais, né? Eu sei que você já tem uma grande comunidade aí que segue você. Você é bem conhecido aí já nas redes sociais, Twitter, Instagram e tal, com a sua igreja, com a sua comunidade. Mas me conta um pouquinho sobre você, porque o pessoal aí que está seguindo o LiberChat talvez não conheça ainda você e vai conhecer mais ainda, que você já conhece, vão conhecer mais detalhes da sua vida aí. Sim. Sou o pastor Leandro Rodrigues da igreja Habitar, que é uma igreja, né, evangélica, cristã, mas que nós chamamos de igreja inclusiva ou afirmativa para associar uma igreja que acolhe a comunidade LGBTQIA+, que não acredita que a homoafetividade é pecado. Então, nós somos uma igreja que acolhe aqueles que foram excluídos das suas igrejas tradicionais, aqueles que nasceram ou tiveram vontade de entrar numa igreja evangélica, mas não se sentiram bem por achar que era pecado, achar que não tinha mais salvação, achar que tinha que mudar a sua sexualidade para poder se encaixar dentro do ramo, né, dentro do cristianismo. E nós viemos como igreja para dizer que Deus não faz acepção de pessoas e todos são bem-vindos no reino, inclusive os homoafetivos. Uhum. Eu não sou pastor, muito bem, eu não sou pastor e sou professor e, por coincidência, sou professor do ensino religioso. Legal. E as escolas trabalham muito com a inclusão, tanto com pessoas deficientes, Sim. alunos deficientes, né, quanto Sim. também pessoas que se intitulam homoafetivas, né? Por coincidência, eu dou aula do ensino religioso e de vez em quando os alunos me perguntam, porque não é porque a pessoa é religiosa que ela não pode ter desejos, né? Sim. Por outra pessoa do mesmo sexo. E eu gostaria que você me contasse da sua experiência, se você já era evangélico quando você se descobriu, assim, porque vai que alguém está passando por esse Sim. problema e talvez o pastor da igreja não saiba lidar e às vezes acaba perdendo membro, né? Isso que eu vou brincar aqui para a sua comunidade, que você Sim. teve uma visão maior. Sim. Porque realmente é assim, eu costumo dizer, é um tanto meio chato falar, mas a religião é um tanto opressora. Sim. E às vezes a religião se torna, tipo, não pode isso, não pode aquilo outro e tal. E muita gente me pergunta, quando eu estou dando aula, alguns alunos me perguntam, professor, o que não pode fazer? Dá a impressão que a Bíblia proíbe tudo, né? Mas vamos aí, conta um pouquinho mais da sua história Antes de contar minha história,
naquilo que você falou, é como aquela imagem que geralmente se coloca nas redes sociais, né? Um peixe dentro do aquário e outro peixe no oceano, né? Então, o peixe no aquário é a pessoa dentro de uma religião e o peixe no oceano é ela dentro do conceito de Deus, conhecendo Deus com profundidade. Então, a religião, muitas vezes, ela é opressora. A religião, ela manipula as pessoas. Ela, dentro daquilo que ela acredita, ela aprisiona as pessoas. Elas fazem das pessoas escravas. Quando Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês sereis livres. Então, estar em Cristo é você viver em liberdade. Quando eu digo liberdade, há uma diferença de libertinagem. Não é porque nós somos uma igreja inclusiva que agora, né, pode prostituir, pode fazer as mais diversas coisas, que a Bíblia ela é clara, né, sobre essa questão de pecado. Eu sou a terceira geração de crentes da Assembleia de Deus. Eu nasci na Assembleia de Deus, meus avós eram da Assembleia de Deus, meus tios são pastores da Assembleia de Deus. E eu nasci dentro da Assembleia de Deus. Deixa eu saudá-los com a paz do Senhor, né? A paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu tenho muitos amigos da Assembleia, tenho parentes, primos que são da Assembleia de Deus. Já cantei muito nas igrejas da Assembleia de Deus, um povo bem receptivo, bem alegre, né? O povo gosta de música lá. E eu nasci na Assembleia de Deus, eu louvo a Deus pela Assembleia de Deus, porque foi lá que eu tive a minha formação, né? Conheci Cristo, não é porque você nasce que você é cristão, mas eu tive um encontro verdadeiro com Cristo nas Assembleias de Deus, quando eu entendi quem era Jesus na minha vida. E desde pequeno, né, eu tinha um embate sobre a minha sexualidade e a religião, a igreja, Deus, porque eu sempre fui apaixonado por Jesus. Eu não consigo viver sem Jesus. Jesus, ele é a fonte da minha vida. Eu não sei, eu não me vejo sem Cristo. E quando a minha sexualidade começou a bater forte devido a aquilo que eu aprendi, que era pecado, que pegaram, né, 5 versículos para dizer que a Bíblia condenava, e aquilo ali batia forte, você é treinado a isso, você ouve desde pequeno no altar da igreja que você vai para o inferno, que não pode ser assim. E eu não entendia isso, porque eu fiz, Wilson, de tudo para deixar de ser gay. Dentro daquele conceito de achar que era pecado, eu fiz tudo aquilo que a igreja me ensinou. Eu imagino, desculpa eu interromper aqui, mas eu imagino o conflito que você passou. Sim, você falou que desde criança você já se descobriu assim. Sim. Quantos anos mais ou menos, aproximadamente, você tinha para que você começou a se questionar? Uns 12, 13 anos. Os 12, 13 anos foi esse momento que você começou a viver nesse conflito. Durante quanto tempo você viveu nesse conflito aí? Então, entre a fé que você professava e o seu... Até os meus 20 anos. Até os 20 anos. Aos 20 anos. E eu não entendia, porque do mesmo jeito que eu aprendi na igreja que a homossexualidade era pecado, mas eu aprendi que existia um Deus que libertava você de tudo, que te curava, né? E eu fiz de tudo. Eu sei que você é adventista, mas a Assembleia de Deus, quem está me assistindo ou é pentecostal, sabe? A gente jejuou. Quantos jejum eu fiz? Quantas vezes eu orei, campanha, a gente subia monte, descia monte, tudo para que eu deixasse a minha sexualidade. Né? Só que conforme a adolescência, depois a juventude começa a vir, a sexualidade, ela começa a aflorar muito mais. Ela começa a aflorar muito mais. E eu não começava a entender. O meu maior conflito não era entender que, dentro daquele conceito, que a homossexualidade era pecado. Que eu servia um Deus que falava que a homossexualidade é pecado, e eu estava fazendo tudo aquilo que a igreja mandava eu fazer para deixar de ser homoafetivo, orava, jejuava, eu fui ter minha relação depois de 20 anos. Então eu fiz de tudo
E Deus parecia que virava as costas para mim e não me libertava. Eu vou fazer uma pausa aqui. É interessante você que está assistindo aí o vídeo ouvir atentamente o que o pastor está dizendo, porque eu faço parte do meio evangélico também, como você mesmo já falou aí, mas os religiosos são muito preconceituosos. E uma coisa é você criticar a pessoa sem entender a pessoa, sem saber o que realmente ela passou. Por exemplo, quando eu te conheci, que me indicaram, a produção entrou em contato com você, eu não sabia desse conflito seu que você passou, essa luta. Sim. Então a pessoa que está vendo você agora, se não assistir o vídeo até o final, vai falar assim, nossa, o cara tá divulgando isso aí, que não sei o que e tal. Não entendeu os seus conflitos, os seus porquês, né? Mas eu tenho certeza que Deus entendeu você, né? Posso falar, Wilson? Entende até Posso hoje, falar, né? Wilson? Com certeza. Nem a igreja acredita na libertação da homossexualidade. Nem a igreja acredita. Quantas pessoas que a gente vê aí que diz que é ex-gay, né? Que a gente sabe, né? Que logo... Não sei se... Não, é só passa um tempo... momento ali, né? Passa um tempo, porque assim... É que nem eu falo, a religião, ela afeta muito a mente da pessoa. E isso impacta... Por exemplo, a gente tem uma igreja onde vem gente da Adventista, congregação cristã. A Adventista ainda é um pouco mais light, mas a congregação, que é uma igreja hiper rigorosa, ou Deus é amor, né? Então, quantas pessoas chegam até nós e falaram, olha, eu tentei, fiz de tudo e me comportava, né, como um heterossexual, mas nem os pastores acreditava na conversão, acreditava na libertação. Quando a gente vê esses ex-gays, né? Na verdade, nem os pastores que dizem ex-gays não existe, né? Mas esses ex-gays, nem os pastores, eles podem ser aqueles pregadores que vão lá, contam testemunho, mas nem os pastores acreditam que eles foram libertos. Eu já tive caso antes dos pastores, vários pastores saberem da minha sexualidade. Eu vi nos corredores da Assembleia, quando vinha um pastor, dizia era ex-travesti, ex-gay, ex-alguma coisa, até os pastores tiravam sarro, porque muitos, o jeito ainda não mudava, entendeu? Então nem eles acreditavam, falava, será? Olha, ainda até usava palavras nos bastidores, palavras, né, com uma conotação pejorativa, né? E porque nem eles acreditavam. E aí isso eu falava... Eu não tinha uma referência de uma pessoa que foi homossexual e depois deixou de ser homossexual. E você via, não, realmente não é mais. A gente não vê isso. Por quê? Porque a igreja não acredita nisso. A igreja prega uma coisa que nem ela acredita. Ela só diz assim, é pecado. Então, o que muitas igrejas fizeram? Preferiram jogar os homoafetivos para fora da igreja, porque viram nem eles tinham uma solução para tal da libertação da homossexualidade. E é um assunto muito complexo, porque uma vez que você condena, e a igreja, ela embora diz ser acolhedora, na realidade muitas das vezes não é. E não é só com esse problema. Com outros problemas também, né? Quando alguém comete um adultério normal, mesmo sendo hétero, outros pecados considerados pecados pela igreja que ele frequenta, a igreja às vezes também ela expulsa um membro ali da sua comunidade religiosa. Vou falar um negócio pra você, Wilson. Você já viu alguém que traía a mulher e parou de trair realmente? Eu já vi isso. Alguém que traía a mulher e realmente depois nunca mais traiu. Eu vi pessoas que eram alcoólatra e realmente deixou a bebida. Pessoas que usavam a droga, mas eu nunca vi um ex-gay. E todos aqueles que subiam no púlpito, eu sou ex-travesti, no final, era só questão de tempo. Passava 10 anos, a pessoa voltava. Então, eu nunca tive um referencial para dizer. Então, esse era o meu maior conflito. Por quê? Porque eu tinha aquilo, eu amava a Deus, eu fazia tudo que a igreja mandava, e eu comecei a não questionar Deus, porque eu sempre amei o meu Deus, mas eu falei, Deus, eu não te entendo. Por que não era mais fácil o Senhor me libertar?
Não era mais fácil o Senhor de tirar, né, como se fosse um espírito, como prega por aí, tirar de mim, né, porque eu te sirvo. Na Assembleia, eu era professor da escola dominical, já cuidei de jovens, pregava no altar, fazia tudo. Não tinha relação, né? Já cheguei a namorar, cheguei a noivar com mulher. Com mulher? Com mulher. Porque eu acreditava, acho que eu preciso, né, ter uma mulher para poder. Só que nada disso, Wilson, mudava, nada disso acontecia. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Você fica à vontade se não quiser responder, Sim. com todo respeito. Não, pode tá perguntar. bom? Você sofreu algum tipo de abuso na infância? Porque algumas pessoas Sim. pensam isso. O cara virou homoafetivo porque na infância foi abusado pelo padrasto, ou pelo pai, pelo avô, etc, né? No seu caso, não teve nada disso. Eu fui abusado pela religião. Pela religião. Pelaquilo que um falava abuso psicológico, né? Pelaquilo que falava dentro do altar. Uhum. Então, isso é um erro de dizer que todo homoafetivo é homoafetivo porque foi abusado. Claro, tem casos, mas eu conheço pessoas que foram abusados, mas não é homoafetivo. Nem a ciência comprova isso, né? Nem a ciência fala isso. Então, usar essas práticas, porque se eu tivesse sido, eu falaria, eu deixei à vontade para você ficar, né? Não é mas obrigado. Não é, então, isso aí são falácias que as pessoas usam para querer justificar, entendeu? Traumas da infância você pode ser tratado através da psicologia, tem vários meios. E por que se esse fosse o caso, não teríamos homoafetivos, né? Talvez em grande quantidade, né? Porque nem todo mundo é abusado na infância. Não, nem quem é abusado, às vezes, também se torna na fase adulta. Eu conheço pessoas que foram abusadas e não é homoafetivo. E não é homoafetivo, exatamente. Eu já conheci pessoas que foram abusadas por homens, meninos, homens abusados, e não se tornaram homoafetivos. Eu perguntei mesmo para provocar, porque o pessoal de casa não Wilson, tem muito esse tabu. Perguntar. Então eu vou perguntar aqui, pode porque perguntar. Eu sei que esse vídeo vai ser muito produtivo para quebrar tabus. Na chuva é para se molhar. Assim, Wilson. E aí, eu lembro que eu era de uma assembleia e eu já estava, né, daquele jeito. E aí já que Deus não me liberta, eu acho que Deus realmente não me ama, porque quando você não conhece a Bíblia, porque quando você nasce na igreja, você só entende aquilo que o pastor fala, mas eu não tinha... Era a Assembleia que nem eu. Agradeço a Assembleia por ter conhecido a Cristo, mas eu não estudava bem, não tinha aquela profundidade, não conhecia Deus de andar com Ele. Não sabia. Deus era aquele cara que estava no céu com um cajado, aprontava, ele jogava um raio, você era fulminado e pronto, acabou. Mas quando eu fui entendendo isso, eu comecei a dizer, não, eu acho que Deus não me ama, eu acho que o inferno é pra mim, a sexualidade estava aflorando, e eu decidi ir pro mundo. Aí você abandonou a igreja e falou... Não, sem minha família saber. Tá. Eu decidi sair da igreja devagarinho, porque, Wilson, eu achava... A religião foi perdendo um certo sentido pra você, né? Não Deus. Deus nunca perdeu. Mas a prática religiosa da comunidade, pra você, aquilo... Sim, porque era um lugar que eles não me aceitavam. E eu tinha medo. Por quê? Porque eu estava no altar pregando, sendo que eu era gay. Pra mim, aquilo ali era um absurdo. Tipo, eu estava pregando, como diz, pregando aquilo que eu não vivia. Então, eu decidi sair. Decidi, não, Deus não me ama, né? Deus não vai me libertar e a sexualidade aflorando. E aí eu decidi, nessa época minha família não sabia, eu comecei e eu fui pro mundo. E eu fui pro mundo, imagina um cara que nasceu na igreja, gravatinha, todo aquele negócio. Assembleia de Deus, que é uma igreja mais séria, né? E eu fui pro mundo e chegando no mundo eu parecia um ET. Não sabia dançar, não sabia curtir as músicas, sabia nada. E eu tenho um primo meu que também era o peixe fora do aquário ali, né? Isso. Eu tenho um primo meu que também é homoafetivo. E ele até a mãe dele é uma missionária muito forte lá no Embu das Artes. E só que ele sempre foi assumido. Ele é bem mais velho que eu. E um dia, eu quero ir pra balada gay. Vamos lá. E nós Você já tinha falado com ele que você tinha? Não, sim. Já tinha, ele já sabia, no sim, caso. sabia. Sua família ficou sabendo quando? Não, ele era o único que sabia.
A único da família que sabia. Isso. Até então você escondia da família também, né? Isso. Não, ninguém imaginava de mim. Eu tô interrompendo porque Não, pode falar. a dúvida minha pode ser de milhares de pessoas. Pode tá? falar. Você chegou a conversar com alguém na comunidade religiosa, um pastor, contar, procurar ajuda? Alguém da sua confiança você chegou a falar? Não, Você guardou tudo pra... Naquela uma Assembleia de Deus rígida que eu fui colocado de banco porque eu estava de social e gravata, mas eu não estava com paletó. Nossa. E o pastor disse, a próxima vez que você não estiver com paletó, você está de banco. Se um paletó era um peso de pecado, imagina você revelar um negócio desse. Entendeu? Capaz o pastor ter um infarto na hora ali, né? Isso. E eu fui pro mundo, Wilson. Eu fui pro mundo e eu lembro que a primeira vez que eu fui na balada, né, eu tava ali, mas eu não me divertia porque eu sentia que o meu lugar não era ali. E eu fui várias vezes pra balada, aí um dia eu quis experimentar cigarro, nunca... Toda vez que eu saía eu fumava, mas eu nunca tragava, porque eu nunca aprendi a fumar cigarro. Até mais pra se enturmar não, até ali, usei né? maconha, mas graças a Deus nunca fez efeito em mim, porque, sabe, só pra aquele lá. Eu nunca esqueço isso, e isso é muito legal contar, que uma vez a gente tava numa balada e tava dançando, eu copo cerveja, que negócio, né? Bebendo. E um dia meu primo, a gente tava numa altura assim, meu primo disse assim, olha aí. Aí eu falei, o quê? Pensei que ele tava mostrando alguém, né? E se Jesus voltar agora? Nossa. Seu primo também é evangélico? Sim. Ah, é? Sim. Tem até CD gravado. E ele falou, e se Jesus volta agora? Sabe, aquilo ali, né? Foi como pegasse meu coração e apertasse. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo. Nós não se encaixamos, Wilson. Essa é que é a questão. Nós não se encaixamos com o mundo. E eu tentei, juro que eu tentei. Tentei ser igual, tentei beber, tentei fumar, tentei usar droga, tentei fazer tudo. Mas nunca me encaixava. E eu nunca. E isso era mais difícil. Eu falava, Deus, se o Senhor não quer me libertar, deixa eu, né? Mas eu não conseguia. E eu lembro que eu lembro que eu tinha uma amiga minha, que ela saía na balada, mas ela não era lésbica. Ela era de balada e um dia ela falou pra mim, eu tô indo numa igreja lá no Taboão da Serra e tal. Eu vou falar, Assembleia de Deus Nipo-Brasileira. Né? Assembleia de Deus Nipo-Brasileira é uma ramificação da Assembleia de Deus. E ela falou, tô indo lá, tal. E aí, um dia, ela... vem buscar um negócio, eu vou estar lá na igreja, né? É caminho, você passa. E eu fui, eu tava de bermuda, né? E eu fui lá. E quando eu cheguei na porta, eu perguntei, vim falar com a Karina e tal. Os irmãos super atenciosos. Mudou o atendimento, assim. E aí ele pegou, falou, os irmãos que estavam na porta, falou, não, entra, vai começar o culto, entra. Aí eu falei, não, vim atrás da minha amiga, mas ela não tá aí. Não, mas entra. E quando eu entrei, tinha uma tia minha lá, que eu não sabia que estava brigando lá. Aí eu falei, entrei, sentei lá. E eu lembro até hoje que o pastor começou a pregar. E quando o pastor começou a pregar, na Assembleia a gente tem o costume de fazer apelo no final. E quando o pastor, a pregação, parecia que Deus estava na minha frente falando comigo. E não era uma mensagem de, olha, você vai... Gay é pecado. Não era isso. É Deus falando assim, eu te amo. Volte. E eu lembro que quando o pastor começou a fazer o apelo, eu não sei como. Quando eu me vi, eu já estava lá na frente do púlpito, ajoelhado, voltando para Jesus. E eu fiquei nessa igreja e o co-pastor dessa igreja era ex-travesti. E eu falei, cara, caí na igreja certa. Esse cara tem um segredo. Vou receber a cura, Esse né? cara tem o segredo. Essa era a sua intenção, né? Não, eu falei, Deus... Não, eu nem sabia que ele é. Depois que eu aceitei Jesus, voltei, sim, depois quando você ficou sabendo, eu acredito que você pensou, vou receber a cura, agora vou ser liberto de vez. Não, quando eu vi, né, ele até faleceu o ano passado de infarto, e ele é uma pessoa muito querida. E essa igreja é uma assembleia, mas é um pouco mais em questão de roupa, né? Contemporânea, assim, né? Isso, né? E me acolheu, também não sabia da minha sexualidade. E eu ficava querendo muito contar para esse pastor. E foi muito incrível que eu mal
aceitei Jesus, voltei, tal. E teve um encontro de jovens e o pastor da igreja falou assim, você vai pregar nesse encontro. E eu falei, Jesus... Eu falei, não, Jesus, de novo não, Jesus. Primeiro faz a obra... Me transforma aí. E depois eu prego. E aí fiz a burrada de aceitar o convite. E aí eu falei, meu, Deus não vai me usar. Aquele negócio. E eu lembro que foi uma noite incrível mesmo. Não pela minha glória, Deus me livre, mas assim, o Senhor mostrou que ele continuava me amando e que se eu abrisse meu coração, ele ia continuar me usando. E foi lindo. Legal. E nesse dia o pastor da igreja não estava, quem estava era esse pastor, esse travesti. E eu congreguei lá, né? Fui congregando lá, mas a sexualidade é muito forte, porque você tá 18, 19, 20 anos. Flor da idade, né? Isso, aquele negócio vem. Aí eu lembro que lá eu namorei com uma menina, né, também. Eu nunca eu vou falar, porque eu não tenho medo de falar. Eu lembro que um dia eu fui levar ela em casa e aí eu falei, vou dar uns amassos nela, porque eu acho que eu preciso disso. Nem que eu peca nessa. Eu entre peco pecado desse lado, mas eu me livro do outro. Eu acho que Deus vai me libertar. Parece que esse pecado é melhor, é menos ruim do que o outro. Porque eu acho que eu nunca experimentei, então eu acho que precisa disso. E eu lembro que eu comecei a abraçar ela me abraçou forte, muito forte. E eu tentei sair e ela não deixava. E aí o que tá acontecendo? E aí quando ela soltou, eu falei, o que você tá fazendo? O que você estava fazendo? Que você me abraçou e não soltava. Eu estava orando por nós. E aí naquele momento, Deus, sabe, eu senti que eu estava enganando ela. E aí voltou aquele conflito novamente. E aí um dia eu estava muito triste, eu cheguei na igreja e esse pastor estava lá na igreja e eu falei assim, eu preciso conversar com você. Aí ele pegou e falou assim, não, vamos conversar, tal. Eu falei assim, o negócio é o seguinte, eu já vou abrir o jogo, se quiser me expulsar da igreja, como eu já fui expulso, não tem problema. Eu sou gay, né? Aí ele quase que eu para trás, você é gay? Desculpa. Falou, você é gay? Eu falei, sou gay, eu quero... E assim, você é ex-travesti, você tem um segredo. Então eu preciso saber o que eu faço para ser liberto. E aí eu lembro muito bem que... Então essa foi a primeira vez que você chegou para um líder religioso e teve coragem de falar, né? Sim. Pedir ajuda espiritual. E aí ele olhou para minha cara e falou assim, mas quem disse que Deus vai te libertar? Aí eu, Ele falou, mas quem disse que a homossexualidade é um caso de libertação? Aí eu, mas e você? Aí ele falou, eu não acho que a homossexualidade é pecado. Aí ele falou, ele já era tinha uma certa idade, ele falou assim, eu vivi a vida toda me prostituindo, vivi para o pecado, e quando eu entreguei a vida para Jesus, eu quis, vamos dizer, casar com Deus, eu quis dedicar meus últimos dias da vida para servir ao Senhor, para estar perto do Senhor. Não que eu acho que a homossexualidade é pecado, mas eu renunciei porque os meus desejos porque tudo aquilo que eu já fiz, tanta coisa que desagradou o Senhor, mas hoje eu quero servir a Deus. E ele morreu os últimos dias, que foi o ano passado, ele morreu servindo a Deus. E ele falou, eu lembro que ele citou um versículo, né, que fala, né, o pai humano sendo mal faz tudo pro seu filho, imagine Deus. E aí veio como se fosse um raio do céu e abriu, e eu falei, é verdade. Deus, né? O pai humano faz tudo pelo seu filho, dá vida, faz tanta coisa. Imagine Deus. E aí aí minha cabeça começou a pegar fogo, porque eu falei assim, tá, Deus aceita, mas e aqueles textos? E aquilo que... aqueles textos que falam... Romanos, 1 Coríntios, Apocalipse, né? Isso, Sodoma e Gomorra, né? Êxodo. E aí começou aqueles versículos lá. E aí eu comecei a conversar com ele começou, né, a conversar comigo, né? E logo em seguida eu comecei... Aí naquela semana, parece que Deus vai preparando as coisas assim, muito, muito legal, assim. E eu creio que aquele foi o tempo, né, de eu entender realmente o que Deus queria da minha vida. E eu lembro que naquela semana uma revista, eu acho que era Cristianismo Hoje, uma revista tradicional, não sei se é batista, e ela colocou na capa um antigo pastor
gay, colocou pastor gay, interrogação. Uhum. E quando ela fez, né, falando mal, né, que ia pro inferno, tudo aquele negócio todo que nós já sabemos. Só que aquilo ali foi como uma luz. Existe um pastor gay. Aí a minha questão não era mais se Deus aceitava, porque eu já sentia que Deus não ia me condenar por causa da homossexualidade, mas ainda existia textos que ainda falavam muito forte no meu coração. Né? E aí eu comecei pesquisar. Eu falei, da onde ele tirou isso? E que heresia é essa? Da onde ele tirou isso? E comecei a pesquisar. Eu lembro que há mais de 20 anos atrás não tinha igrejas ainda inclusivas no Brasil, né? Mas tinha já nos Estados Unidos. A primeira igreja inclusiva dos Estados Unidos foi fundada em 1960 pelo reverendo Troy Perry, que era um pastor batista, né? E ele foi convidado a se retirar da igreja. Imagina, em 1960, por causa da sua sexualidade. E ele enfrentou desafios da sua... Hoje a gente sofre preconceitos por ter uma igreja inclusiva, mas imagina em 1960, a primeira igreja. Era bem pior, né? Nossa, era bem pior. E eu vi que ele lutou. Eu lembro que tem história, você pode pesquisar aí, que incendiavam a igreja. Nossa. Eu já vi casos de lá, naquela época, que homofóbicos entraram dentro da igreja e colocaram veneno na Santa Ceia. Para matar os fiéis. Matar os fiéis. Botaram fogo em templos da igreja onde Troy Perry dirigia. Perseguia ele. Ele é vivo ainda hoje. Eu vou só fazer um paralelo aqui, porque me veio à mente, eu acho que é necessário. Sabia que ainda hoje existe esse tipo de coisa? Só que de maneira camuflada. Sim. Porque hoje, talvez, principalmente aqui no Brasil, a pessoa não tem coragem de ir na sua igreja e fazer uma coisa dessa. Sim. Mas quando você abre a boca para condenar alguém, né, o que Jesus falou? Você está matando a pessoa, você começa a odiar a pessoa. E, infelizmente, isso às vezes vem de pessoas que se intitulam seguidoras do Cristo. Né? Imagina, Wilson, principalmente nas últimas eleições, esse governo, né, conservador, homofóbico, machista e tudo mais que eu entendo desse governo, né, que aflorou. Eu aprendi do padre Júlio, eu vi na quarta-feira ele dando uma entrevista para uma repórter, e eu achei muito interessante. Ele falou: o problema não é nem o Bolsonaro, o problema é o bolsonarismo. O bolsonarismo sempre existiu. Parece que agora ganhou um incentivo a mais, né? Isso, o Bolsonaro só acendeu a chama deles, mas o bolsonarismo sempre insistiu. A perseguição, a homofobia, o machismo sempre existiu. Preconceito à pobreza, preconceito, racismo também. Isso, né? Racismo sempre existiu. Sei que a gente vai entrar daqui a pouco, né, na questão da Bíblia, mas a Bíblia foi usada para condenar os negros. Wilson, ainda hoje existe igreja nos Estados Unidos para brancos, igreja para negros. Eles tiravam textos da Bíblia para dizer que o negro não tinha alma. Eles usavam a Bíblia para condenar os negros. Teólogos que eu uso como... Porque a Igreja Habitat acredita na doutrina da reforma, predestinação, etc. E a gente usa de base alguns teólogos, mas Jonathan Edwards era escravagista. Grandes teólogos tinham escravos. É verdade, eu sei o que você está falando. Então, tipo assim, pegava a Bíblia para dizer que os negros não tinham salvação. E como que fica? Aí depois começaram, eu sei que sua esposa está aqui, pegaram, a bola da vez foi as mulheres. Mulheres não tinham voz, não podia votar, tinha que ser a tal submissão,
né? Que distorce aquilo que a Bíblia diz, que a mulher tinha que ser a capacha do marido, que a mulher... O papel da mulher cristã naquela época, principalmente dos reformadores, depois dos pós-reformadores e os grandes avivalistas, a mulher era aquela que tinha que ficar dentro de casa, não podia ler, não podia escrever, tinha que ficar dentro de casa para cuidar dos filhos, limpar a casa e esperar o marido com a comidinha quente. Uma empregadinha. Só que a gente acha risada, mas a presbiteriana do Brasil agora no sinódo que eles estão fazendo, o Supremo Concílio agora que teve essa semana lá, foi para reforçar isso. Eu estava lendo uma reportagem agora que uma igreja tradicional, falando sobre essa opressão, proibiu as mulheres de usar maquiagem. Também. A Igreja Deus é Amor. Exatamente. Você falou o eu nome. posso falar, gente. Para não falar. Mas eles mesmos falaram. Eles mesmos falaram, tá no jornal aí, não tem problema. Porque o neto do Davi Miranda tá trazendo uma revolução na Igreja Deus é Amor. Eles têm um culto chamado Regenere que tá trazendo o avivamento para os jovens, tirando aqueles costumes que não tem nada a ver com a Bíblia. Chamados de pagãos, né? Isso. Né? Só que isso estremeceu uma igreja ultraconservadora que é a Igreja Deus é Amor. E estão massacrando o Davi Miranda Parece Neto. irônico, mas eu acho que não é erro falar, né? Sim. Davi Miranda, por exemplo, usava bigode, até tomaram uma vitamina de abacate, sujar o bigode com a vitamina de abacate, depois falou que era pecado usar bigode. O homem usar bigode. Sim. A pessoa que é absurdo. Eu não sei como era adventismo, mas a Assembleia de Deus, eu sou eu pareço novo, mas eu já tenho 40 anos. Nas Assembleias de Deus, o homem na rua tinha que usar um chapeuzinho. Sabe aquele chapeuzinho antigo? E quando você chegava na porta da Assembleia de Deus, tinha um lugar para você colocar o chapéu. O homem sem o chapéu na rua, ele estava impuro. O homem, até na minha adolescência, um homem da Assembleia de Deus não podia usar calça jeans. Então, tipo assim, o cara, ele entendeu, por exemplo, que barba era pecado, ele não gostava de Bárbara. Aí ele coloca aquilo como uma regra de fé. É uma regra agora, de fé, existia Presto Barba na época de Jesus? Então, a religião, ela oprime. A gente vê, voltando das mulheres, o que a igreja, que nem o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana agora reafirmou a consagração, não é nem do pastorado feminino, é sobre colocar mulheres para serem diaconisas. Diaconisas, já não querem nem diaconisas. Nem diaconisas. Então, reafirmaram isso. Então, vê essa opressão como a mulher como mais uma. Só que na Igreja Adventista, desculpa interromper, na Igreja Adventista também há uma briga quase que há décadas aí sobre a ordenação da mulher também. Um grupo é a favor da ordenação da mulher e o outro contra a ordenação da mulher. Hipocrisia, porque quem fundou a Adventista foi uma mulher. Eu fico pensando isso. E eu creio que, né? Imagina Ellen Gold White, numa época machista, ela ter sido levantada, né, para trazer uma mensagem, para trazer uma revolução na época dela. Entendeu? Imagina que ela foi E aí é uma hipocrisia, como duas ramos que seguiram diferente, né, que foi a Igreja do Evangelho Quadrangular com a Aimee McPherson, né, que foi também, né, trouxe uma revolução e hoje na Igreja Quadrangular tem o pastorado feminino, mas ainda os homens, né, manipula, os homens ainda dominam. Mas enfim, então a gente vê a história, eles pegando trecho da Bíblia distorcido para condenar os negros, né, depois as mulheres, e a bola da vez agora são os homossexuais. E sempre vai ter. Sempre eles vão querer condenar alguém. E a gente viu isso muito claro quando os judeus condenavam os samaritanos. Os judeus odiavam os samaritanos por causa de trechos. Não é porque eles simplesmente não gostavam, como, né, alguns muçulmanos não gostam de Israel. Não é isso. Eles pegavam um trecho do Velho Testamento para dizer que não podia ter contato com os samaritanos. E aí vem, né, Jesus muda o curso do caminho dele. Jesus sabia. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus muda o curso, fala para os apóstolos, muda o curso,
vai lá naquele poço, conversa, a mulher se espanta, porque viu que um homem já não podia conversar com uma mulher. Ao meio-dia ainda, né? Um judeu não podia conversar com uma samaritana. E Jesus vai lá e quebra protocolos. Quebra tudo, os paradigmas. Se Jesus tivesse na época dos bolsonaristas, Jesus seria fuzilado. Jesus seria chamado de comunista. Imagina Jesus lá na multidão. O pessoal tá com fome. O que tem aí? Tem um pouco de pão, um peixinho. Reparta, seu comunista. Então, sabe, hoje a gente está vivendo uma época, por mais que no Brasil há uma liberdade religiosa, né? Uma liberdade de expressão muito grande, estão querendo tirar isso. E os atos de 7 de setembro, né? A gente corre o risco de perder isso. Mas nós ainda temos essa liberdade de ser quem nós somos, liberdade religiosa. Eu, agora em setembro, vou receber uma homenagem na Assembleia Legislativa junto com o Sheik Rodrigo, pelos trabalhos sociais. Parabéns, hein? E uma mulher adorável, que ela é uma bruxa, ela é da Wicca, né? E nós vamos receber. Então ela pode, no Brasil, ser bruxa, não vai ser queimada na fogueira. A Idade Média passou, né? Pelo menos. O Sheik pode ser um muçulmano, né? Que eu vou falar depois dele. O Sheik é uma pessoa extraordinária, é um amigo que Deus me deu. Ele esteve aqui, depois você ouve o podcast. Não, assisti. Né? Ele é extraordinário. Ele é uma pessoa maravilhosa que Deus colocou. Então, a questão daquilo que é ensinado, colocado na sua cabeça. Existe um filme que se chama Orações para Bob, né, que conta, um filme que conta isso, que conta de um menino que nasceu num lar conservador e quando ele revelou para a mãe dele que ele era homossexual, a mãe dele, por ser religiosa, colava. Tipo, ele ia escovar o dente e tinha versículo, olha, não se deitará com homens como se fosse mulher. Aí tinha aquele negócio, olha, volte ao inferno, não sei o quê. Coloca aí para mim, por favor. Tinha tudo aquele negócio assim, falando, e aquilo ali foi aprisionando ele. Ele não tinha mais o convívio da família, não tinha mais o amor da família, porque ele chegava na casa dele, era aquela opressão, e aí o que ele faz? É o que muitos jovens estão fazendo. Quem está na igreja tradicional não sabe o que está acontecendo. Mas tem muitos jovens que estão se matando, não é porque depressão. É porque a fala do inferno, a religião, ela te massacra, cara. Ela te persegue. E aquilo era tão forte na vida dele que ele sobe em cima de uma ponte e se mata. Quando ele se mata, a mãe dele acha um diário dele e vê que ele estava indo nessa igreja do Troy Perry. E quando chega lá, ela começa a questionar o pastor, tal, até ela chegar à conclusão que ela, com as palavras da Bíblia, sendo que a palavra da Bíblia tem que trazer vida, porque o evangelho é o quê? Boas novas. No dia que deixa de ser boas novas, deixa de ser evangelho. E ela usou o evangelho para matar o próprio filho. Pesado isso aí, mas é uma realidade. Não, é uma realidade que acontece no Brasil. Diariamente, né? Diariamente. Deixa eu te falar. Você citou o padre Júlio Lancelotti, e ele usou uma expressão quando ele esteve aqui também. Falando o seguinte, que há uma privatização da religião. E eu gostei dessa expressão que ele usou, aprendi muito com ele, muito obrigado, padre, mais uma vez. Sempre, quando alguém cita ele aqui, eu tenho que agradecer porque ele veio. Não, aqui, sim, ele é... um dos primeiros convidados a vir aqui. E você não acha que essa religiosidade é o maior problema da cristandade em geral? Porque eu costumo dizer o seguinte, que eu usei uma frase em algum outro momento, vou usar sempre, que é uma frase que eu carrego comigo, que é o meu desejo do fundo do coração que as pessoas que se intitulam cristãos encontrem o Cristo da Bíblia. Porque o Cristo da Bíblia, ele é inclusivo. Ele não abandona as pessoas. Você mesmo contou aí que, por mais que você tentou sair dos caminhos de Deus, Deus sempre estava atrás de você, procurando você e dizendo para você que o amava, independente da sua preferência sexual. E quando você estava dizendo isso, você estava lembrando do pecado de Adão e Eva.
Que eles pecaram. E para Deus, pecado é sempre pecado. Só que nós temos o costume, pastor, de achar que o meu pecado... Por exemplo, eu sou hétero, né? Aí eu sou mentiroso. Então, muitos religiosos e muitas pessoas... Por isso que Jesus chamou muitos de hipócritas, principalmente os líderes religiosos, né? Porque mentir perante Deus é pecado. Só que se eu falo uma mentirinha, então para mim o meu pecado é menor do que o do outro que eu julgo ser maior. E eu acabo criando barreiras, preconceito. Em vez de eu salvar a pessoa, o que eu faço? É o que você acabou de citar aí do filme. A mãe usando trechos da Bíblia e induzir o filho a cometer o suicídio. O cristianismo segue quem? Deveria seguir Cristo, né? Cristo falou mais da homossexualidade ou do divórcio? Ele fala muito do divórcio, da dureza de coração. Existe coisas, claro, não estou querendo dizer que todo dia, mas assim, existe pautas que Jesus levantou que foi muito forte e que a igreja hoje não, sabe, não leva em consideração. Já aceita mais naturalmente, já aceita. Né? Nós temos um presidente que mente descaradamente, é provado que o cara mente, mas a igreja segue ele. Nós temos um presidente que estamos vendo aí casos de corrupção, né? Um atrás do outro, não tenho medo de falar, um atrás do outro. O escândalo, né? Do MEC, né? Pastores envolvidos, né? Pastores envolvidos. Né? E antes de acontecer esse... Gente, Deus me livre, eu estou entendendo até política. Mas antes de ter esse caso do MEC, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente do Ministério do Belém, Assembleia de Deus do Ministério do Belém, ele falou numa reunião de obreiros, que foi filmada, dizendo que um prefeito, para pedir dinheiro para alguma coisa do município, tinha que pedir para um pastor da Assembleia de Deus, porque o pastor da Assembleia de Deus ele era o intermediário do Ministério do Ministério da Educação. Vou usar aqui a frase do Boris Casoy, né? Isto é uma vergonha. Isso, e ele falou, e aí logo depois disso surgiu os escândalos, né, de pastores envolvidos que pediam, toda aquela, a gente sabe. Então, esse é a igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica brasileira não é a igreja de Cristo. Mas deixa eu concluir o que eu estava dizendo numa frase. Muitos se titulam cristãos. E o meu desejo, como um religioso também que eu sou, é que as pessoas se tornem discípulos do Cristo. É diferente. Então, muitos são religiosos, né? Religiosos. Mas não são discípulos do Cristo. Mas será que porque as pessoas não querem os benefícios que Cristo pode dar, mas não quer pegar a cruz e seguir a Cristo? Você sabe, você é pastor, você sabe que a própria palavra discípulo, né? Quando você se torna discípulo do Cristo, você está entregando a sua vida a Ele. A ponto de, em algum momento, você sacrificar-se por amor a Cristo. Por isso que ele vai dizer, né? Quem perder a sua vida por minha causa, recebê-la-á. Ou seja, você entrega a sua vida para Jesus. Não se torna um perseguidor das pessoas. Então, mas porque o que eu vejo hoje é um evangelho fraco. É um evangelho... A gente fala evangelho, mas não é evangelho. Mas só para você entender. Eu entendo, é um evangelho popular, né? Quando você liga a televisão, você vê os programas evangélicos, não tem cristianismo nos programas religiosos. Os programas religiosos benefícios para a sua vida. Não se prega salvação, não se prega arrependimento. Imagina João Batista nos dias de hoje fazendo um programa de televisão e dizendo: raça de víboras, arrependei-vos. Então, ou seja, essa igreja evangélica brasileira não representa a igreja de Cristo. Infelizmente, claro, dentro de cada nicho religioso tem os verdadeiros discípulos de Jesus. Mas eu acredito, e eu posso estar errado, eu acredito que esses grandes pastores dessas megas denominações nem cristãos são mais. Já perderam a fé muito. Seriam apenas profissionais da fé, né? Sim, dá lucro, filho. A privatização da religião. Dá lucro. Pega esses caras grandes aí e vê onde que eles moram.
Então, tipo assim, é uma coisa lucrativa. E você vê que esses grandes pastores é que nem os políticos. Quanto mais tem, quanto mais quer. É dinheiro, sabe? E já esqueceram de Jesus, já esqueceram de salvação. Se Jesus viesse hoje, sabe onde que ele iria? No Templo de Salomão aqui na Celso Garcia e quebrava tudo. Porque estou comercializando a palavra de Deus. E isso não é evangelho. Isso não é cristianismo. A Bíblia diz, e você sabe, se os dias não fossem abreviados, ninguém se escaparia. Por quê? Você acha que se Jesus não volta, você acha que Jesus está próximo de voltar? Com certeza. Porque se Jesus demorar mais um pouco, cara, olha o que está sonando na igreja. Não há mais temor na igreja, não há mais amor, não há mais salvação, não há mais nada. A Bíblia diz, se os dias não fossem abreviados, ninguém se escaparia. Por quê? Porque olha o rumo da igreja evangélica. Eu não vou falar das outras nações, porque a maioria das heresias que nós temos aqui foi exportação de outras nações. Mas olha o rumo que a igreja evangélica brasileira tomou. Você olha, são soberbos, detentores da verdade, acusadores, todos que não participam da sua igreja não tem salvação, não vai para o céu. E isso, cara, não é cristianismo. Parece que eles falam de um Deus de amor, mas o Deus de amor não é representado na ação deles, né? Foi como eu te disse. Eles pregam contra a homossexualidade, mas não acreditam quando alguém diz assim, olha, não, eu não sou mais. Eles não acreditam mais. Eles não acreditam nem naquilo que eles pregam. Então, esse evangelho não representa o evangelho de Cristo. Eu fico com uma mensagem do pastor Ricardo Goldin, que ele diz, Deus me livre de um país evangélico. Pesado, hein? Deus me livre de um país... Imagina essas grandes denominações cuidando da nossa nação. Interessante que acho que eu comentei com o padre aqui que o nosso Brasil, é um país cristão. Haja visto o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, né, representando o cristianismo no Brasil. Mas será que esse cristianismo do Brasil tem surtido efeito positivo na vida das pessoas? Né? Ou ele é exclusivista, né? Você vem para Jesus, eu não aceito. Você acha que esse país é cristão? Na teoria diz ser, né? Embora o Estado seja laico, óbvio. Né? Você acabou de dizer, que cristão é discípulo de Cristo. Mas discípulo do Cristo, com certeza não. Sabe por que não é? Nós somos o país, e aí eu volto, né? Porque eu tenho que voltar à pauta, senão a gente foge, mas o assunto tá muito bom. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. A gente teve o caso numa cidade que pegaram uma travesti, deram uma surra nela, ela implorando por perdão, implorando para que não fizesse isso. Senhorinhas, você via pelas roupas que pertencia a alguma igreja pentecostal, lá olhando, os caras batendo, colocaram essa travesti Dandara num carrinho de obra e surraram ela e mataram ela. E não houve nenhuma comoção, cara. Aqui evangelho é isso. Quando chegaram para Jesus e levaram uma mulher que foi pega em adultério, os religiosos estavam com sede, não era só de testar Jesus, mas sede de vingança, porque eles... De fazer justiça com as mãos. Porque eles faziam isso, apedrejava. E eles trouxeram aquela mulher para Jesus dizendo, olha, pecadora. E Jesus disse assim, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Nós não se comovemos com morador de rua. Nós vamos para as nossas igrejas de paletó e gravata, perfumado, com gel no cabelo, pulamos os mendigos na rua e não temos coragem de dar mão para ele. Que evangelho é esse, cara? E eu me vejo na história do bom samaritano que Jesus contou, né? Sim. Faça o sacerdote, o levita, todo mundo com pressa para sua religiosidade ali.
Mas o cara que não frequentava nenhuma, entre aspas, né? Considerado a escória da sociedade, ele para e atende. E Jesus fala assim, e aí, quem fez a... Wilson, quem cumpriu a lei? Você já está sendo claro em tudo, Wilson. Olha aqui, ó. Jesus sempre está falando contra os religiosos. E Deus está falando. E como a palavra ela é viva para os dias de hoje, ela reflete na nossa... É o nosso manual, ela reflete na nossa vida hoje... Deus está falando, se ele estivesse aqui presente fisicamente, ele estaria falando sobre esses religiosos. Foi o sacerdote que passou, ele estava mais preocupado em preparar o holocausto do que cuidar daquele viajante que tinha sido roubado, bateram nele. Aí depois passou o levita, cara. Cantor dado. E aí vem os religiosos, traz aquela mulher para Jesus apedrejar. Cara, é mera coincidência não. Olha a igreja de hoje. A igreja de hoje, ela tem mais sensibilidade de atacar, de fazer uma reforma, né? Interna ali. Isso, não, eles querem atacar, eles querem... Sabe, quem não é daquele quadradinho, quem não pertence à minha doutrina de fé. Por exemplo, um evangélico conservador jamais acharia que Deus estaria em alguém que é católico. E agora você olha o Padre Júlio. O Padre Júlio, eu costumo, né? Eu já ouvi essa fala, não é minha, mas eu repito. O Padre Júlio é um santo vivo. Claro, nós acreditamos que todos nós que servimos somos santos, mas dentro do conceito dele, ele é um santo vivo. Eu vou contar, ele nem sabe disso, quarta-feira eu estive lá. E uma coisa é você fazer as coisas na frente das câmeras. É muito fácil, bonito. Eu aqui, todo mundo tá me olhando aqui, isso aí vai ser gravado. É fácil, mas quem tá comigo sabe se eu sou isso que eu tô falando aqui. O Padre Júlio teve 2 casos na quarta-feira. Primeiro, veio um morador, né, de rua e disse pro padre, eu quero uma roupa de frio. E ele tem a paróquia e tem um centro onde que estava distribuindo. Ele falou, vai lá, porque é lá que está distribuindo. E o morador, né, meio embriagado, não, mas eu quero coisa lá. Aí o padre, não, mas é lá, você tem que pegar lá. Mas aí o padre foi, pegou um moletom branco, novinho, branco, e levou pra ele, tá bom, toma aquele. Não, eu não quero. Padre, eu tô na rua, eu vou ficar com esse negócio branco, ainda exigindo. E eu vi a paciência daquele homem. Se fosse outro, então não vou te dar mais. Ele voltou lá e pegou um moletom mais escuro pra ele. Aí depois a gente tava numa entrevista, ele tava numa entrevista dentro da igreja, e veio uma mulher com uma criança e disse pra ele assim, eu nem sei se posso contar isso. E disse assim, padre, não quero ficar no albergue, porque né, as situações do albergue, tal, eu nem vou dormir na rua. E o padre falou assim, se eu arranjar um quartinho pra você, você fica? Ela falou, claro, vai ser muito bem. E ele pegou e falou assim, a gente vai tentar arranjar um emprego pra você, vai pagar 3 meses de aluguel do... Não tava na câmera, ninguém sabia disso. A gente que tava perto que ouvimos. Ele foi lá, tirou aquela mulher da rua, vai arrumar emprego pra ele, falou, e a exigência do padre, sabe qual foi? Ela tem que ir pra escola. Eu não quero ela voltando na escola. Nossa. Aí você vem dizer que um padre católico não vai pro céu, porque é isso que é a igreja evangélica, a Babilônia, né? E dizer... Eu olho o Padre Júlio, as ações do Padre Júlio, e vejo as mesmas ações de Cristo, porque um discípulo se parece com Cristo. Um discípulo, ele tem as mesmas ações de Cristo, e esses Silas Malafaia não tem. O que você está dizendo é uma verdade, porque eu acompanho o Padre Júlio já há um bom tempo, só pela mídia. Depois comecei com o podcast, a primeira pessoa que eu pensei, falei, vou conversar com o Padre Júlio. Fui lá falar com ele. E nós estamos em crescimento aqui ainda. Sim. Ele poderia falar, não, só quero falar com o pessoal aí que já tá com milhares de seguidores aí. Sim. Mas ele humildemente cedeu, me atendeu, respondeu as mensagens. Quando eu estava lá, ele não sabia quem eu era minutos antes dele me atender. Eu fui pessoalmente conversar com ele, a produção entrou em contato e eu fui lá. E aí, quando eu cheguei lá, também chegou um morador de rua lá pedindo uma cesta básica. Ele falou, você devia ter ido lá, onde tá distribuindo e tal. Mas deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele foi lá, pegou e pegou pra ele. Então, assim, não tá na verdade, não tinha uma câmera filmando ele. E aí você olha a ação dele e aquilo que Jesus espera de nós,
o Padre Júlio lhe dá uma aula para nós evangélicos, que achamos que somos Que temos, o povo da palavra. Pelo título de pastor que temos, né? Pela religião que professamos, da igreja que... Isso. Aí você vê o Sheik Rodrigo, que se tornou um grande amigo, um irmão, uma pessoa extraordinária, que eu louvo a Deus pela vida do Sheik Rodrigo. Aí você que não acredita naquilo que a gente acredita, mas ele age como Jesus. Também. Você olha o Sheik Rodrigo, você vê um discípulo de Jesus. Ele não precisava estar na rua todos os dias. Esses dias ele estava com a pressão alta, estava muito mal. Até falei mesmo com ele, ruim, cuida, tome água bastante. Isso, mas eu falei para ele que ele tem que viver muito. E ele tá lá entregando, sabe? Tá entregando lá. Não deixa, ele não deixa um dia o pessoal, a ocupação lá da Penha, onde que ele ajuda, sem o alimento, sem o jantar. Sabe, o coração, eu acho que você conversou com ele, o coração dele, sabe, um cara que tá trazendo uma revolução dentro de uma religião que é hiper mega conservadora e diz não à homofobia, não à parafobia, né, que é de pobre. Porofobia. Tipo, isso. E aí você vê ele sendo uma voz profética dentro do Islã. E eu vou dizer que esse cara vai pro inferno. É muita prepotência, sabe, né? Eu vejo as ações dele, o amor, o ensino de Cristo. Aqui não estou querendo dizer de ecumenismo, não tô nem nada disso. Mas assim, você vê ações. E aí você pega os grandes pastores. Eu nunca vi o Silas Malafaia da vida entregando marmitex na rua. Eu nunca vi um Edir Macedo, né, acolhendo moradores de rua. Claro, por uma igreja grande, sempre tem uma ação sempre pequena. tem ação social, mas assim, eu nunca igrejas, vi, nem o começo da história, eu nunca vi esses caras fazendo isso, cara. Já diferente da Adventista. Porque eu tenho uns 2 amigos meus, que no momento que eles passaram mais fome, a igreja Adventista ia lá todo mês e dava, e não era uma troca, eu falo de Jesus. E te dou uma cesta básica. Dou uma cesta básica. Primeiro você ouve Jesus, depois não. Eles iam lá com amor. Não sei se é todos adventistas, mas... Não, a igreja adventista, em termos de organização, né? Ela tem a ADRA. Tô puxando saquinho pra igreja dele, ó. Ela tem a ADRA, que ajuda milhares de pessoas ao redor do mundo, em termos institucional. Sim. Agora, os membros nem todos são assim. Sim, então, mas assim, nem muitos pastores também são, infelizmente. Filho, né? se essas grandes igrejas fizessem um pouco, 1%, nós teríamos um Brasil muito melhor. Eu quero fazer aqui uma reflexão bem rápida, pra gente adiantar aqui, que o nosso tempo tá esgotando. Já? Já, passando rápido aqui. É o seguinte... Quando eu vejo vários templos das igrejas evangélicas fechados e um morador de rua com frio, isso não traz uma mensagem muito forte para nós? Porque o certo não seria esses templos, claro que de uma maneira organizada, que não viraria uma bagunça, né? Vamos ver, estarem abertos diariamente, 24 horas, para atender essas pessoas e socorrê-las? É uma boa reflexão aí, né? O Padre Júlio, ele fez... porque o frio começou cedo esse ano, né? Agora a gente tá no inverno, mas tá calor. Mas teve uma semana que foi a semana mais fria, seria a semana mais fria do ano. E o padre... Falando nisso, vamos colocar algumas fotos aqui? Pode. E depois a gente volta aqui na sua igreja, aqui, falando um pouquinho mais da sua comunidade lá religiosa. Você tá falando do Padre Júlio aí. Aqui é você na sua igreja, né? Isso. Aqui é no Belém, mas nós estamos mudando para Barra Funda. Ah, tá. Quantos membros tem a igreja Habitar? Aqui em São Paulo tem um 70, 80 e em Sorocaba nós temos uma média de 30 a 40. 30 a 40? Nós somos uma igreja nova, né? Temos 2 anos e 7 meses ficamos online por causa da pandemia. Tá começando. Aqui é você, o Padre Júlio, né? Quem é o outro aqui? Esse aqui é meu esposo, Marcílio. Você tem filhos também, né? Você é casado com... Sim, sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos. E esse daí é uma pessoa maravilhosa, Padre Júlio. Padre Júlio. Deixa eu ver se tem mais alguma foto pra cá.
Isso daí a gente, na evangelização da parada do orgulho LGBT aqui em São Paulo, onde nós distribuímos mais de 10 mil panfletos e kits na parada, falando sobre o evangelho da inclusão aí na parada. Que legal, bonito trabalho, né? Auxiliando as pessoas, né, que vão para passeata, essas coisas assim. Sim, né? Ficamos bem na saída do metrô ali da Brigadeiro, né? Para falar que Jesus ama. Ama a todos, né? É. Legal, deixa eu adiantar aqui. Aqui é você pregando, né? Isso. É isso? Isso, lá na nossa na sua igreja. Comunidade? Isso. Isso aqui eu fiz questão de tirar, né? Eu não sei se o Sheik contou que veio uns sheiks, né, lá do Irã. E ele contou que recebeu foto aqui, deu uma polêmica, né? E eu fiz questão de tirar na última quarta-feira nesse mural aí que fala sobre notícias da comunidade LGBTQIA+. Me tira uma dúvida aqui. Além de você ser o pastor dessa igreja inclusiva, que atende não só a galera LGBTQIA+, né? Você atende também... Você faz trabalho comunitário, como você falou, né? Isso. É inclusiva em todos os sentidos, né? Sim. Você também é um ativista LGBTQIA+. Em que sentido você é um ativista? Querendo ganhar as pessoas para Jesus ou você só... Sim. Primeiro... Explica um pouco, por favor. Nossa, primeiro, a nossa igreja não é uma igreja gay. Não é uma igreja LGBT. Você não vai ver dentro da Habitat nenhuma bandeira LGBT. Então qualquer pessoa hétero que quiser ir lá... Não, nós temos héteros na nossa igreja. Ah, tá. É lógico, lógico, né? que o público maior é LGBT, porque, né, eles não encontram esse abrigo seguro em outras igrejas. Então a nossa igreja é uma igreja de Cristo. É uma comunidade de fé. Então, onde todos são bem-vindos sem preconceitos. Né? Então, dentro da igreja, nós não levantamos nenhuma bandeira, porque a única bandeira lá é Cristo. Entendi. Né? Claro, mas nós sempre usamos, né, a bandeira em evangelismo para mostrar para essas pessoas que muitas vezes saíram de igrejas tradicionais, estão no mundo, e muitos LGBT acabam encontrando abrigo em outras religiões, porque eles não podem professar sua fé dentro do cristianismo. Então nós, como igreja, viemos dizer que essas pessoas são bem-vindas, que Cristo a ama, que ela pode viver a sua espiritualidade dentro da sua sexualidade, que não é pecado. Então nós fazemos esse trabalho de acolhimento. E junto com esse trabalho de acolhimento, então, nós recebemos muitos homoafetivos que tentaram suicídio. Muitos homoafetivos que, quando chega na igreja Habitat, encontram uma família, porque o pai expulsou de casa, a mãe expulsou de casa. A gente tem gente que veio da Testemunha de Jeová, e quando você se assume para os pais, a família da Testemunha de Jeová, você morreu. É como se você tivesse morrido. Tipo, eles não têm contato. A religião diz que você não pode mais nem entrar em contato com... É seu próprio filho. Nossa. Não pode entrar em contato. Então, tipo assim, eles abandonam, jogam pra fora. Então, muitos LGBT encontram a Igreja Habitat como uma família, como um local seguro para que eles possam estar, né? E nós fazemos esse trabalho, né, de acolhimento mesmo. Não é só um trabalho de dizer, olha, Jesus te ama, a Bíblia não condena, não. Nós fazemos esse trabalho de dizer, não, pode vir aqui, que aqui você vai estar seguro, você vai encontrar em nós uma família. E dentro desse trabalho, nós fazemos o trabalho, né, social, porque um pilar da Igreja Habitat a gente chama de boas obras, que ajudar o próximo, porque isso é a função da igreja. E quando eu digo isso, pode parecer, né, ecumênico, sei lá, pode falar, mas quando a pessoa chega na gente e diz, pastor, eu tô com fome, eu quero alguma comida, eu não posso chegar nela e dizer, eu vou orar por você e Deus vai preparar. A própria Bíblia fala isso, né? Eu vou orar por você e Deus vai preparar. Vendo seu irmão com fome, vai falar, não, volte amanhã. Isso, então assim, ela tá com fome, eu tenho que dar comida. Então nós fazemos um trabalho de ação social independente da religião. Quando eu entrego a marmitex, você não pergunta, você é de religião de matriz africana ou você é cristã? Você vai falar, não, nós entregamos. A nossa responsabilidade é ajudar o próximo. A Bíblia, quando você olha, principalmente o Novo Testamento,
é só falando, amar o próximo, amar o próximo. E o amar o próximo não é quem faz parte da minha comunidade religiosa, quem segue a minha religião. Amar o próximo é todos os seres humanos, eu tenho que amar. E aí entra a segunda, o complemento dessa frase, que é amar o próximo como a mim mesmo. Eu tenho que, do mesmo jeito que eu me amo, eu gosto de mim, eu tenho que amar o próximo. E aí o que você falou é muito sério. Quando você vê pessoas na rua, né, e com fome, e eu até brinquei que no domingo eu, né, tava falando sobre o poder da gratidão, e eu perguntei para a igreja, todo mundo é grato ao Senhor? Todo mundo, levanta a mão. Eu falei assim, então vamos fazer um negócio. Só essa semana, não precisa ser. Essa semana, quem agradeceu a Deus pelo oxigênio? Sem oxigênio você não vive. Tá bom. Vamos pro próximo. Quem agradeceu hoje essa semana tinha feito muito calor, quem agradeceu a Deus por aquele copo gelado naquele momento de calor? Sem água você não vive. Quem agradeceu ao Senhor, e a gente teve um culto no sábado e estava muito frio, muito frio. Quem agradeceu ao Senhor quando saiu do sábado da igreja e tinha uma cama para deitar, tinha um travesseiro para colocar a cabeça, tinha cobertores, chegou em casa, tinha uma jantinha, ou se não tinha janta, tinha um lanche. E é isso que a gente tem que estar inconformado. Quantas pessoas, Wilson, que estão nesse momento agora, enquanto nós estamos conversando, que estão morrendo de fome, cara. E você anda aqui, é uma igreja em cada rua. Se todas as igrejas estivessem fazendo a sua parte... É por isso que eu falo sobre a relevância do cristianismo no Brasil, nesse sentido, né? Se cada um estivesse fazendo a sua parte, cuidando... Claro, o Padre Júlio, o Sheik Rodrigo e nós da Igreja Habitat com o Projeto Fazer, nós somos uma formiguinha no meio de tanta... porque não dá para atender todo mundo. Não dá para atender todo mundo. E tem mais pessoas que fazem também, que talvez não tenha tanto nome, assim, porque tem muita gente boa ainda que ajuda muita gente, né? Mesmo não sendo evangélico, também ajuda, Sim, né? Aí a gente né, critica tanto os nossos, né, irmãos espíritas, mas... Eles ajudam bastante. Mas, né? É uma virtude que eu admiro neles. Eles ajudam. Então, assim, quando a gente olha o Sheik Rodrigo, meu grande amigo aí, é um irmão. Eu falo que é um irmão, um amigo mais chegado que irmão. Sido uma benção aí. Isso aí é o meu digníssimo. Vamos fazer agora em outubro 18 anos. 18 anos? 18 anos. O segredo é paciência. É ou não é? Muita paciência, gente, né? Na nossa igreja. Entendeu? Acho que aqui acabou. Não sou roqueiro, não, tá? Mas aí. E nós fazemos. Ó. Volta um pouquinho? Pode voltar lá. Qual? Aqui, ó. Esse que tá de camisa florida. Aham. Era de uma igreja tradicional. Pegou um câncer terminal. Os médicos diziam que ele iria morrer com o câncer. E muitas vezes acusavam por causa da sexualidade dele. Dizia que o câncer é por causa do pecado dele. Só que Deus não quer saber daquilo que é pregado aí. Deus foi lá, tem prova. Curou ele de câncer terminal. Tinha dado poucos vídeos. E hoje é uma benção. Tá lá louvando ao Senhor, fazendo a obra. Esse aqui, ó, era ex-cafetã, né? Que cuidava das travestis na rua, que batia, lá. Hoje é um servo de Deus aí, ó, fazendo a obra aí, ó. E tantos outros aqui, ó, fazendo a obra. Então, esse é o trabalho. Esse é o tipo de libertação e restauração que eu acredito. Restauração de pessoas que tinham uma vida escravizada pelo pecado, no sentido que tinha que se prostituir muitas vezes para obter dinheiro, para obter comida. E hoje tem os seus trabalhos, né? Tem os seus trabalhos e hoje faz esse... e hoje é uma bênção, é uma voz profética, tem feito um trabalho lindo na nossa igreja. Então, o mais gratificante, Wilson, é quando você olha uma pessoa, o estado que ela chega na nossa igreja, né? Deprimida, e a depressão é um mal do século, e os LGBT muito mais, né?
Quantas pessoas chegam deprimidas, crise de ansiedade, com tantos outros problemas, e passa um tempo, claro, não é a igreja, é o Senhor, a gente sabe, mas o trabalho que nós fazemos. Jesus ele disse, uma base de espírito, isso, né, Jesus ele disse, pessoas, vinde né? a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não disse, vem a mim todos os héteros, todos... Não, ele disse, vem a mim a todos que estão cansados, porque eu tenho um alívio para a sua vida. E nós queremos colocar objeção nesse todos de que Jesus falou, né? Por isso que ele morreu de braços abertos para salvar a todos, né? Sim, todos. Salvar a todos. Esse Deus amou o mundo. O mundo não é a religião evangélica. O mundo não é aqueles que um dia levantaram a mão e disseram, não, eu quero seguir a Cristo. Não, Deus amou o mundo. Cara, isso é muito forte, cara. Isso não pode ser adesivo de Essa carro. é a essência do evangelho, né? Isso não pode Essa ser é a adesivo essência de do carro, evangelho. não pode ser adesivo de geladeira. Nós temos que entender isso. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mais tempo. Isso é o evangelho. O evangelho é boa notícia. É eu dizer para você isso, que Deus te ama profundamente, que ele te ama tanto, sabendo dos seus erros, sabendo ele não sabia das suas falhas, sabia que você iria ser o pecador, sabia que eu ia ser o pecador, mas mesmo assim ele decidiu nos amar. E mesmo assim ele decidiu nos escolher primeiro. Nós amamos porque ele nos amou. Meu amigo, nós estamos terminando a nossa Não, conversa. já? Poderíamos até terminar aqui. Mas eu quero fazer uma última pergunta. Vamos tentar ser mais sucinto aqui. Sim. Você usou durante a nossa conversa, e isso eu quero, talvez o pessoal tá vendo o vídeo aí, assistindo, né? Você usou muito a expressão dizendo que homossexualismo não é pecado, né? Como que você tira essa afirmação? É da Bíblia que você retira essa afirmação? Eu queria entender como que você chegou nesse conceito. Eu sei que pecado tem a ver, na minha concepção, Sim. pecado tem a ver com natureza pecaminosa e tal. Você Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Pecado, né? Pecado é tudo que se afasta de Deus, né? Isso. Eu também concordo. A Bíblia não condena a homossexualidade e Jesus nunca condenou a homossexualidade. Você nunca vai ver trechos de Jesus falando contra a homossexualidade. Como diz o reverendo Caio Fábio, tinha gays na época de Jesus? Com certeza, eu acredito que Estava sim. lotado. Lotado. A época de Jesus era influenciada tanto pelos romanos, que a história, isso não é nem Bíblia, a história diz, e pelos gregos. Gregos era comum um relacionamento homoafetivo. Então, na época de Jerusalém, governado pelos romanos, estava cheio de homossexuais, e a gente não vê Jesus falando da homossexualidade. Nós não vemos isso. Nós vemos Jesus quebrando paradigmas, nós vemos Jesus acolhendo, chamando todos para o reino, e nós não vemos isso. E numa Bíblia que tem 31 mil, se eu errar, mas eu acho que é 31.100 versículos, existe 5 que a igreja tradicional usa para condenar a homossexualidade. Numa Bíblia que tem mais de 31 mil versículos, você pegar textos isolados para criar uma doutrina, para condenar a homossexualidade, isso chega a ser desonesto. E aí a gente tem o pastor Ricardo Godin, né, que agora ele colocou a igreja dele se tornou uma igreja inclusiva, porque ele entendeu aquilo que a gente já sabia, que Deus não condena a homossexualidade e nunca condenou, porque na época de Jesus estava cheio de homoafetivos e Jesus nunca falou ou condenou ou lançou para o inferno, como a religião faz hoje. Talvez você está baseando nisso, naquela expressão que ele fala que alguns se fizeram... Tem uma passagem da Bíblia que fala, né, que alguns se fizeram eunucos, né? Esses eunucos eram pessoas que eram castradas em algum momento, né? Sim. E alguns que optavam por não terem Sim. relações sexuais, né? A gente sabe que dentro desses eunucos, né? Aqueles que nascem eunucos, a própria história se refere a eles como homossexuais. Não é
a teologia, inclusive, que diz. Tanto que se você viu a própria novela Record, que quando falou dos eunucos, você via que os eunucos eram afeminados. Então, a própria história já diz isso. O que eu quero trazer aqui, Wilson, é o seguinte. Lembra quando eu falei? Jesus, tinha tantos tópicos que Jesus reforçou que era pecado, como mentira, como não amar o seu próximo, como divórcios, né? Não quero falar do divórcio em si, mas assim, a questão do divórcio e tantas outras pautas que Jesus ele falou da questão de coisas que realmente ele desprezava, ele não queria que acontecesse. E a gente não vê Jesus falando sobre a homossexualidade. Não estava. Então, se tinha homossexuais na época de Jesus, por que Jesus não foi enfático? Por que Jesus não disse, olha, tá proibido homem com homem, mulher com mulher, isso é safadeza, isso não pode. Jesus nunca falou isso. E outras coisas que nós, como igreja, inclusive, entendemos que é pecado, Jesus reforçou. Jesus falou muito contra não amar o seu próximo, falar do seu irmão, né? Então Jesus foi muito mais enfático em coisas que eram muito relevantes. E ele nunca falou isso da homossexualidade. O que nós vemos hoje, Wilson, é aquilo que nós vimos lá atrás contra os negros. Pegar textos isolados para querer fundamentar uma doutrina, para querer dizer que os negros não tinham alma. Como nós vemos hoje, né, algumas igrejas, pegar textos isolados para querer dizer que a mulher não tem... a mulher tem que ser aquela submissa, aquela que só serve o marido. Então, e hoje nós vemos pessoas usando textos para querer condenar a homossexualidade. Usa a cidade de Sodoma e Gomorra para querer condenar a homossexualidade. Quando nós lemos, nós vemos, quando nós estudamos história, e a Igreja Adventista tem uma pessoa que eu admiro muito, então, e ele já disse, né, dentro dos seus vídeos, o Rodrigo, arqueólogo Rodrigo. Não, ele tá convidado para vir para cá. Já. Não, vem para cá porque eu gosto muito dele. bate-papo aqui. Eu conheço o Rodrigo. Não, né? ele é maravilhoso, né? Ele é um cara incrível lá. E a prática de você querer humilhar uma pessoa quando os povos ganhavam era a prática do ato sexual masculino. De pegar reis, fazer de reis passivas. Isso é história. Isso é história. E nós vemos quando os moradores de Sodoma viu aqueles dois homens, que a Bíblia diz que era anjo, mas eles se entendiam como homens belos, formosos, eles achavam que eram espiões. A gente vê isso quando descobriram os espiões na época de Josué lá, que Raabe teve que se esconder, porque sabia se eles achassem, eles iam fazer essa prática, porque era uma prática para eles, para quem recebia, humilhante. E nós vemos isso, o texto dizendo que quando souberam, acharam que eram espiões, acharam que era alguém, e eles cercaram a casa lá. E aí a Bíblia tem uma coisa, detalhe, que a gente tem que pegar muito isso. A Bíblia diz que todos os homens, presta atenção, todos os homens da cidade de Sodoma e Gomorra, do maior ao menor, que estava falando o mais velho e o mais novo, cercaram a casa e queria abusar sexualmente. Aí eu vou fazer só uma pergunta para você. Todos os homens de Sodoma e Gomorra eram homossexuais? Porque a Bíblia diz que todos os homens, do maior ao menor, cercaram a casa de Jó e queria abusar. O texto é isso, abusar. E a gente não tira. Queria abusar. Então eu falo para você, todos os homens de Sodoma, até criança, todos eram homossexuais? Obviamente não, né? O próprio Ló era casado com a mulher, né? Tinha filhas. E aí você vê um texto muito... Aí logo você vê que Ló, para proteger eles, queria entregar suas filhas. Dizendo assim, ó, vocês querem abusar? Abusa da minha filha. Não, porque ele entendia que... Então, assim, é uma distorção quando você vê as regras sacerdotais lá de Êxodo, que fala não se deitará com homem como se fosse mulher, isso é abominação do Senhor. Quando você olha aquilo, aí, ok, não se deitará, isso é pecado. Só que aí você olha as regras que era ao sacerdote, você vê, não pode comer frutos do mar, não pode comer camarão.
Então, se você comer camarão, é abominação ao Senhor. Se você plantar 2 tipos de planta numa terra, é abominação. Então, quem tem uma hortinha na sua casa já vai pro inferno, cara. Então, é uma distorção, cara. Quando você vê em Romanos, lá em Romanos, o apóstolo Paulo falando, cara, qualquer inteligente que estuda, né, a história sabe que existia templos, o próprio Rodrigo já falou isso, existia templos que fazia, existia prostitutos cultuais que fazia sexo. Então, tinha tipo mesmo. assim, é uma distorção. E aí pega esses textos, né, para querer usar contra a homossexualidade. Pode falar que eu falo demais. Eu quero te agradecer pelas respostas Já que você acabou? deu. O nosso tempo passou voando. Eu tenho certeza que a galera em casa aí curtiu, vai compartilhar o vídeo. Com Cada um vai certeza. tomar as suas conclusões. Foi muito bom conversar com você, porque agora eu conheci de perto o seu dilema. Né? Isso. Quantos jovens, né, passam por esse tipo de problema, não entendem o porquê, conhecem Jesus Sim. e vivem nesse conflito, e alguns chegam até o suicídio. Isso. Mas dependendo de qualquer coisa, lembre-se que Deus não faz acepção de pessoas. Isso mesmo. Muito obrigado. Deus ama a todos. Né? E quem sou eu para condenar alguém? Isso. Jesus mesmo disse, né? Mateus 7, verso 1. Você deve se lembrar, né? Não julgueis para que não sejais julgados. E com a medida com que você julgar o outro, lembre-se disso, você também poderá ser julgado. Então eu coloco tudo isso nas mãos de Deus. E o meu papel aqui é ser um discípulo do Cristo. É amar as pessoas, independente da preferência sexual, da cor da pele, Sim. se ele é pobre ou se é rico. Isso Né? mesmo. Amar a todos sem olhar a quem, né? Amar, fazer o bem sem olhar a quem. Essa é a nossa missão aqui nessa terra como discípulos do Cristo. Eu espero que... Wilson, assim, eu que quero agradecer. Se você soubesse como você foi usado por Deus, não em me chamar, porque eu sou falho, mas se você soubesse como você foi usado por Deus, cara, porque quem assistir esse vídeo que estava pensando em suicídio não vai se suicidar, e você, esse momento, você tirou pessoas, cara, que iria se suicidar, que queria tirar a vida, mas Deus te usou neste momento, não é só por me chamar, mas Deus te usou nesse momento para que pessoas que estavam pensando em outras religiões, pessoas que queriam largar Cristo, pessoas que queriam se matar, pessoas que queriam, vou pro mundo, vou me prostituir. Hoje estão fazendo, ao assistir esse vídeo, vão estar fazendo uma reflexão e vão falar, não, realmente, eu não vou largar Cristo. Como eu não consegui largar Cristo, essas pessoas não vão conseguir. Então, assim, eu louvo a Deus. E a partir de hoje, você é motivo das minhas orações. Que Deus continua Muito obrigado. usando a tua vida, a tua esposa, continua usando que... Né, o Liberchat continua aí abençoando e eu fico muito feliz. Eu que sou grato a você, que Deus continue usando a sua vida. Vai lá conhecer de perto o trabalho da Igreja Habitar, vou assistir um visitar, culto lá. em algum momento você eu vai ser estarei muito lá. bem-vindo. Obrigado pelo convite. A Habitar vai aparecer um pouco mais com a Nova Semente. Ah, é? Não com a Adventista tradicional, porque a gente é mais... Você sabe que eu não sou proselitista, eu não divulgo igreja. Acho que é a primeira vez que alguém tá falando que eu sou adventista aqui. Que eu acho que eu nunca, eu comentei com o Sheik nos bastidores, mas nem falei pra aqui. Mas não tem problema nenhum. Sim. Né? Não tem problema nenhum, claro. Jamais esconder minha origem, né? Sim. Mas cada um segue a igreja que quiser seguir. Mas eu fui pastor da Nova Semente. Você no primeiro... foi? não, aliás, nós falamos aqui, porque no Olha primeiro que num dos podcasts que nós gravamos, eu gravei com a Amanda, minha esposa, e aí eu falei que nós nos conhecemos lá, que eu era um pastor auxiliar lá na época. Olha, conheceu né? lá? Foi lá na Nova Semente. Nossa, que Tá legal. convidado a ir lá também, o pessoal muito receptivo, muito bacana. Eu vi que a Nova Semente foi uma revolução dentro da... Continua sendo ainda, né? Isso que é legal, cara. Continua sendo isso que é muito legal. Então, isso que eu falo, sempre, quando eu digo voz profética, que Deus sempre levanta, né, profetas com visão para trazer uma revolução, como o Martinho Lutero trouxe na igreja. Você vê na Nova Semente dentro da Adventista, nós, né, no meio evangélico em geral, como igrejas inclusivas. Então, louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado à sua esposa, né? Obrigado a todos. E eu estou muito feliz. Da produção aí. Muito obrigado pela produção, né? Que é o seu nome. É o André, o Eduardo. O André e né? o Eduardo, Deus abençoe vocês aí. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu aprendi mais de perto e
e quebrou muitas barreiras, né? Que a gente aprende muita coisa na teoria, outra coisa é você conversar com uma pessoa que pensa totalmente diferente de você e vive uma vida diferente, né? Isso. E isso traz aprendizado, traz empatia e no final das contas, todos nós somos irmãos e devemos prestar conta somente a Deus, né? Ele é o nosso Salvador e Deus nos ama. Isso que é importante. E tudo por Ele e para Ele. Só por Ele. Amém. É isso aí, muito obrigado, Deus abençoe você. Você que ainda não nos segue nas redes sociais, agora é o momento. Vai lá, ativa o sininho lá no YouTube, divulga esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse bate-papo que nós conversamos aqui. Ok? Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe você aí. Tchau, tchau.